Então é isso, estamos aqui para mais um Camburino Entrevista. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra estar te entrevistando em nome de todos da banda, né? E primeiro, antes de a gente começar a falar um pouco dos álbuns de vocês, da história da banda, né? Eu queria justamente falar da história da banda, no caso, falar um pouco como é que a Fenícia começou, como é que a música chegou até vocês. Perfeito, Luca. Bom, em primeiro lugar, para mim é uma satisfação enorme estar participando aqui da entrevista. Muito obrigado pelo convite. Eu estou representando a banda, meu nome é Teus Roques, eu sou guitarrista da banda e fundador da banda, juntamente com a Nini Monzani, que é a vocalista. E na banda também temos o Thiago Pazotto, que é o baixista da banda, e o Regis Berreta, que está na bateria com a gente também, né? Uhum, A Fenícia, ela começou lá atrás, em 2006. Quando a gente começou, a gente já começou lançando o primeiro álbum homônimo, chamado Fenícia, também com 10 músicas autorais, 10 músicas próprias, aham, compostas por mim e pela Nini, que também é fundadora da banda desde o começo, juntamente com um amigo nosso, compositor Fabrício Miller, né? sim. Desse casamento nosso aí surgiram 10 músicas, que foi quando a gente gravou o primeiro álbum. Quando a gente começou, a gente tinha a intenção de, enfim, focar no autoral mesmo Hum, e propagar nossas músicas, né? Se você for pegar isso há basicamente aí 18 anos atrás, não tinha a acessibilidade que tem hoje, com redes sociais, sim, sim. com plataformas de streaming. Então, assim, A gente estava no CD ou na fita cassete ainda, né? exato, exato. Então, era o material físico ali, pegava, ia aqui, dando um lugar na rádio, vendendo, levando nos shows, né? Sim. E tudo isso. Mas como a gente está no interior de São Paulo, né? Nós somos natural de Descalvado, nossa cidade natal, Hum, a gente encontrava dificuldades de poder promover shows, né? sim. A gente não conseguia fazer o autoral rodar aqui no interior, acho que diferente das pessoas que estão localizadas na capital, né? Porque na capital já estava acontecendo uma cena ali, uma cena Tem estrutura ali, hardcore, a galera. emocore, isso. Uhum, Uma cena já com o NX0 estourando, já com o CPM 22 estourado, e Pete, Charlie Brown Jr., né, até chegar, enfim, em sim. outros projetos que acabaram estourando ali naquele momento, né? Uhum, E aí, e aí a gente acabou que indo pro cover dentro do, do que a gente tinha de possibilidade aqui, aham. porque a gente Tentar gostaria de para estar tentar tocando. ser ali no cover, né, no caso, né, chamar a atenção dali. Exato. É como que a gente propaga uma banda que não é conhecida para o Sim. grande público da nossa região, aqui do interior. Então foi isso. A alternativa foi, vamos fazer cover. No meio do show a gente toca uma ou duas músicas nossas ali pro meio. Mas aí acabou que isso tomou muito a cena nossa, né? Tipo assim, pubs e bares aqui na região rolava bastante. Então o que a gente fez? Vamos deixar o autoral de lado e vamos focar no cover, né? E Uhum. então foi o que a gente fez durante muito tempo. Mas aí eu vou deixar você perguntar mais coisas, senão eu já vou Tá contar bom, tá bom. ao longo do tempo. Interessante, tô até entrando na história aqui. Uhum. Eu sou aquela pessoa que ouve e você vai começando a imaginar as cenas, como é que foi. Mas nesse caso, como foi que vocês se conheceram lá? A música já fazia parte da vida de ambos, no caso? Como é que vocês chegaram até a Fenícia? Sim, bom, Descaldo é uma cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo, né? Aham, Então, por exemplo, eu tive uma banda de 99 a 2004, juntamente com o baixista da Fenícia. Só que sim. quando a gente formou a Fenícia, ele não estava na formação original. Então, quando a minha banda acabou, essa banda de pop rock que a gente fazia aqui, eu acabei conhecendo a Nini, que é minha companheira de vida, enfim. E a gente viu que os gostos eles foram batendo, porque a MTV na nossa cidade, se eu não me engano, de 2002 a 2006, 2007, ela foi aberta. Era uma emissora aberta. Sim, Então a gente tinha ela terminou por assinatura, né, no caso, se não me engano, né? isso, ela era uma emissora por assinatura. Aham, Só que eu lembro que na época a gestão que comandava a cidade poderia ter escolhido entre a MTV e uma outra emissora e optou pela MTV. Então a MTV começou a passar aberta. E isso tem grande parte na nossa formação. Porque uhum, foi quando a Nini, que é a vocalista, começou a ver, tipo, Evanescence, Pitty.
E, Sim. tipo assim, ela Você já tinha um cantava. acesso maior a esses artistas, né, no caso. Sim, sim. E ela já cantava com o irmão dela, que é músico também. Uhum. Só que ela fazia um repertório que talvez não era um repertório que ela não tinha uma identificação. Quando ela viu meninas, mulheres à frente de bandas, e aí naquela época podemos citar, sei lá, Avril Lavigne, Alanis Morissette, entre outras, né? Ela Sim. falou, meu, é possível eu ter uma banda de rock, entendeu? Hum? Então, e nesse meio tempo a gente se conheceu, porque aí, por conta do irmão dela ser músico, a gente montou um projeto, ele falou, minha irmã canta, eu vou trazer ela pra cá. E aí, a hora que foi montar o repertório, as músicas que ela queria colocar no repertório eram músicas que eu ouvia e que eu gostava na época. Pô, Então, a gente já era foi, pra ser, então. não era pra ser, a gente já tinha essa identificação musical. E Aham, naturalmente a gente se aproximou, acabou ficando sim. junto, namorando, estamos juntos até hoje. Uhum. E, e aí É, foi isso. Aí, como a gente não tinha banda ainda, a gente recebeu um convite para fazer a abertura do show de um cara chamado Ventania. Acho que você deve conhecer, já ouviu falar do Ventania. sim, sim, de novo Ele, já. isso. Ele veio tocar na nossa cidade e precisava de uma banda de abertura, uma banda de rock. E Uhum. aí eu conheci o organizador e falou: "Não, a gente tem, mas tipo assim, não tinha, porque a banda que eu tinha terminado. Falei, mano, vamos montar uma aqui. E aí foi quando a gente juntou, E eu, a foi, Nini, mais e foi dois às amigos. pressas isso? Hã? E foi às pressas isso? Foi meio que às pressas, assim. Foi Aham, meio que às pressas. E só que nesse meio tempo a gente conseguiu montar um repertório. E dentro desse repertório a gente tocou uma música autoral. Acho que foi a primeira vez, assim, que eu sim. vi alguma coisa assim. E de onde essa música nasceu? Como é que funcionou o processo criativo de vocês? Essa primeira música em si. Sim, essa primeira música, ela se chama Alvedril, ela tá no nosso primeiro disco, está nas Aham, plataformas de streaming, inclusive. É, a gente, eu sempre pensei, como músico, em criar meus próprios arranjos. Então, sempre que eu tô com o instrumento na mão, e antes de entrar aqui eu estava com o instrumento na mão, sempre uhum, eu vou tocando coisas aleatórias até vir algo que eu falo, putz, isso aqui é legal. Então, vou lá, pego o celular e gravo, né? Naquela época era gravado em fita cassete, né? Ligava um microfone no radinho uma lá e estrutura gravava. maior, né? Hoje tá aqui. É, não, hoje tem bastante coisa na mão, né, pra gente poder fazer. E aí eu tinha esse arranjo, eu já estava junto com a Nini, mostrei pra ela, a gente começou a compor junto. Só que a gente empacou no refrão, cara. E, assim, eu empacou assim, uns 2 meses no refrão, não vinha um refrão. E É, porque eu o, lembro. e o refrão é logo o chiclete na música, né? Onde gruda, né? É, Sim, sim, a gente não tinha refrão. E ela fazia cursinho na época, ela indo viajar pra cidade vizinha, onde ela fazia cursinho, ela brisou e encontrou um refrão e chegou pra mim e falou: olha, achei um refrão. E a uhum, gente fez esse refrão e tal. E quando chegou esse show, a gente falou: ó, a gente quer tocar essa música que a gente tem, né? E a gente colocou pro meio do show, fez o show. Foi uhum, quando o Fabrício Miller, que eu já citei aqui na live, ele sim. estava nesse show e falou: meu, eu tenho um caderno lá em casa com algumas composições. Se interessar pra vocês, podem usar. A gente trabalha juntos nisso. Exato. Cara, nós chegamos lá e ele tinha pastas enormes, cadernos enormes. Assim, não era um caderninho com 3 letras, sei lá, ele tinha mais de 100 letras, cara. Tinha muita coisa. E deu assim, ó, na nossa mão. Tipo, Pô, faça, acharem tinha um melhor. tesouro guardado em casa, então, pô. Sim, ele tinha muita coisa. Foi Aham, quando a gente descobriu, porque assim, até então a gente conhecia ele na cidade. Era um aham, cara que trabalhava numa autoescola, e, tipo, a gente não sabia desse lado artístico dele, né? Desse lado uhum, poeta. sim. E aí foi quando a gente conseguiu juntar o repertório para gravar o primeiro disco, né? Uhum, E aí depois, ali em 2009, já quando a gente já tinha lançado o disco, foi quando o Pazotto, o Thiago Pazotto, que é o baixista até hoje, ele entrou na banda e tá com a gente até hoje. E o Regis Berreta, que é o baterista, ele é da cidade vizinha, de Porto Ferreira, aqui, nossa uhum, vizinha. E sim. ele entrou em 2019 na banda e a gente tá com essa formação aí faz 5 anos. Pô, bom demais. E uma curiosidade, de onde veio o nome Fenícia? Cara, Fenícia, a gente queria um nome com entonação feminina, por conta da Nini ser a frontwoman da banda e tal. Então a gente queria achar alguma coisa assim. E aí eu tinha um dicionário é, com vários nomes e a gente foi anotando, foi vendo, anotando, até que Fenícia era o segundo nome. A gente queria que a banda chamasse Malvina na época, só que já tinha uma banda chamada Malvina. Uhum.
E aí Fenícia era o segundo nome, a gente foi dar uma estudada, assim, ver da onde vinha o nome, a gente descobriu dos povos fenícios, Sim. que eles foram pioneiros em muitas coisas, assim. Então, tipo, a gente tinha uma identificação, mas nada muito relacionado com os povos. Eu acho que foi o nome mesmo. No entanto, a gente descobriu depois que várias mulheres se chamam Fenícia e vinham comentar, assim, nas redes sociais da banda, sabe? Pô, que legal, é meu nome e tal. A Curiosidade. vocalista chama Fenícia, a gente fala, ela chama Aline, né? Mas, enfim, se chamar ela de Fenícia, ela responde, sabe? Hoje em dia já ficou mais comum isso pra gente. Verdade. E uma questão sobre isso do cover, né? Vocês inicialmente estavam apostando em cover, aí veio colocar essa música meio como teste, né? Autoral no primeiro show, né? Sim. Vocês perceberam uma diferença, tipo, na recepção que o público tem por uma banda cover, quando vocês começaram a tentar apostar em música autoral? É bem complicado porque é isso, durante muito tempo a gente ficou conhecido na região como uma banda cover, certo? Aham. Quando a gente resolve adotar essa estratégia de colocar uma ou duas músicas nossas no meio do show, a percepção que fica, cara, é que assim, é a hora que a galera pega pra ir comprar uma cerveja, pra ir no banheiro, Ah, pra entendi. fumar. Então você percebe que vai abrindo um espaço, assim, Uhum. do que estava lotado ali na frente do palco, vai abrindo um espaço. Isso é um pouco triste, né? Imagino, no Não, caso. demais. E isso a gente, quando a gente percebeu isso, e aí a pandemia, ela tem um pouco de. é, a pandemia foi triste, foi uma catástrofe na humanidade. Mas a gente, enquanto artista, que foi o primeiro setor a se recolher e o último a voltar a trabalhar, Aham. a gente ficou, assim, isolado e questionando muito onde estava o nosso eu artístico. Tipo, o que que a gente quer fazer Ou se seja, o foi uma vivo. reflexão enorme, né, esse tempo. Não, enorme, e isso ajudava, no meu caso, a passar por isso. Tipo assim, meu, a hora que voltar, eu quero voltar sendo o artista, o Teus Rocks que eu sempre imaginei. Tipo, então, assim, meu, eu quero tocar de saia, uma coisa que eu sempre gostei, eu quero pintar a unha pra tocar, eu quero, tá ligado? Fazer Sim, isso porque isso tá muito dentro, bem, né, no do meu caso. artístico. E ficava vendo os shows, imaginando, putz, quando a gente voltar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a gente voltou ali no final de 2021, quando deu uma flexibilizada, Aham, com um repertório novo dentro do cover, com as nossas músicas, porque aí em 2021, com as leis de incentivo aos artistas, no caso a Aldir Blanc, que foi a primeira, né? A aham. gente ganhou um edital na nossa cidade para gravar um EP. Então, só para no tempo cronológico da parada, a gente ficou 10 anos longe das nossas músicas autorais, só fazendo cover, porque, querendo ou não, isso se tornou o carro-chefe é, do que colocava dinheiro em casa, entendeu? Do nosso orçamento. Tanto meu quanto da Nive, quanto da banda inteira. Tipo assim, era um orçamento que somava ali, tá ligado? Sim, Então, assim, em time que tá ganhando, teoricamente a gente não se mexe, porque era isso. Todo final de semana tocando na região, pubs, bares, festas, formaturas, fazendo um som, sempre fazendo rock. sim. E como assim